travessia entre o hoje e o amanhã. Que venha o passo seguinte, a nova jornada. Vem aí a COP30, com o Pará se transformando. É assim que o nosso estado segue, abrindo caminhos, olhando pra frente. 2025, o Pará no caminho do futuro. Governo do Pará. Por todo o Pará. Você que precisa de um espaço tranquilo, com uma infraestrutura completa para você trabalhar, você precisa conhecer a estação de trabalho compartilhada J. Alves Coworking. Se localiza na Rua Barbosa 361, no térreo, no bairro do Reduto. WhatsApp 991009495. Repetindo, 991009495. J. Alves Coworking. Rua Barbosa 361. Se sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral, uma ampla rede conveniada, médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em 8 estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha ou traga a sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Nova Belém. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farmadispensa News. Farmadispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa do Farmadispensa News. E hoje vamos ter um tema muito relevante, muito importante e mais um tema diferenciado aqui no nosso programa. E vamos falar sobre a saúde do idoso. E temos hoje um convidado, que é o Dr. Gabriel Duarte. Seja bem-vindo, doutor. Ele vai estar aqui com a gente, batendo papo em relação à saúde do idoso, a importância do papel do farmacêutico dentro desse cuidado. E que ele, claramente, ele tem uma vasta experiência dentro desse cuidado com a saúde do idoso, porque ele fez uma residência voltada para essa área, né, doutor? E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, qual o papel do farmacêutico dentro desse cuidado com o paciente idoso, né, junto com uma equipe multiprofissional, né? Isso é importante a gente enfatizar por conta disso, que hoje o farmacêutico ele trabalha junto com o médico, né, o fisioterapeuta, o enfermeiro, para dar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Isso, né? E hoje em dia a nossa população ela está ficando mais idosa. E não é só a questão de procurar o geriatra, né, que é o nutricionista. Então, é a equipe multiprofissional, como a doutora Úrsula falou. Eu estou muito feliz de estar com você aqui e ver mais um ramo da nossa profissão aí a ser, não descoberto, mas ser agora consolidado, né, na área farmacêutica. Obrigado, doutoras, pelo convite. Uma boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu me chamo Gabriel Duarte, sou farmacêutico. Como você bem falou, eu fiz residência multiprofissional na UFPA nos 2 últimos anos. E foi uma experiência extremamente gratificante para mim, extremamente maravilhosa do ponto de vista pessoal e profissional. Porque eu saí da residência muito engrandecido com o que eu aprendi lá. O papel do farmacêutico dentro da residência, dentro da equipe multi, antes da gente falar dele, é pertinente comentar o perfil desse farmacêutico que vai atuar numa equipe multi. O farmacêutico que vai atuar, ele tem que ter em mente que ele tem que ser um farmacêutico proativo, propositivo e autônomo. O farmacêutico de equipe multi não pode ficar acomodado numa sala, esperando o paciente chegar para dispensar para ele uma losartana, uma hidroclorotiazida. Não é esse o perfil. Ele tem que sentar com a equipe multi, com o psicólogo, com o enfermeiro, assistente social. E ele tem que propor ações visando a melhoria da assistência do paciente, porque esse é o grande resultado, o grande objetivo da equipe da atuação multiprofissional. Melhorar a assistência do paciente.
esse é o perfil do farmacêutico. Ele tem que ser propositivo e tem que ter autonomia. E, claro, o farmacêutico ele tem que trabalhar dentro das possibilidades que o trabalho oferece a ele. Esteja ele na rede pública ou na rede privada, ele não pode dar um passo maior do que a perna e adoecer enquanto ele tenta salvar outras vidas. Ele tem que propor ações, tem que trabalhar, tem que ser proativo dentro do contexto de trabalho, dentro do que o contexto de trabalho permite a ele. Ele não pode desempenhar ações que ele não vai ter como sustentar futuramente, que vão mais desgastar o farmacêutico e fazer aquele profissional ter uma doença de acometimento mental, do que, de fato, gerar benefício para a equipe, para o profissional e principalmente para o paciente. É importante você enfatizar isso, né? Porque a saúde mental, ela envolve não só os pacientes, mas os profissionais da área da saúde. Então, é o que eu sempre falo também no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que para você cuidar do outro, você precisa primeiro cuidar de si, né? E é importante também que o profissional da área da saúde seja um exemplo, né? Não só apenas dizer o que o paciente tem que fazer, mas também ser um exemplo. O que é muito bonito dentro da farmácia clínica, que eu sempre falo também com os meus alunos, os 3 pontos principais que envolvem a farmácia clínica, que é o paciente, o medicamento e o ambiente que o paciente ele está vivendo, né, que ele se ele tem um apoio familiar, né, se ele tem um entendimento em relação ao uso desse medicamento, se ele sabe da importância de estar fazendo esse tipo de tratamento, e que alguns profissionais não entendem. Por que farmácia clínica? Porque as pessoas elas têm em mente que farmácia é o quê? É só dispensar medicamentos, né? Dispensação, que é entregar medicamento com orientação. Mas não, a farmácia ela vai muito além disso, que é o caso da farmácia clínica. Então, a gente tem os 3 pilares importantes dentro dessa farmácia clínica. E aí a gente cuida do paciente como um todo, né? Não só apenas entregar o medicamento e orientar como se deve utilizar esse medicamento. É muito além disso. Então, a farmácia clínica ela é maravilhosa, né? E mostra o potencial do farmacêutico, que vai muito além do medicamento, né? Exatamente. E como você falou agora, né, falando de losartano e tudo mais, geralmente, né, o idoso é um paciente que é polimedicado. Ele não toma só uma medicação, ele toma várias, né? E aí, como você falou das ações, a gente falou aqui da farmácia clínica e tudo mais, e também tem os conceitos, né, de doença. Nem sempre o idoso, ele gosta, não gosta, mas assim, ele não se sente como eu tenho aquela doença, né? Eu tenho aquele agravo. Não admite, né? Não admite, principalmente quando a gente fala de saúde mental. O Alzheimer, né? O Parkinson, diabetes, que o pessoal pensa só no açúcar, mas a gente sabe que os carboidratos, a contagem dessa questão de carboidratos também influencia. Eu queria saber de você como é que o farmacêutico ele consegue, com a sua experiência, ter um ponto positivo da valorização do profissional com o idoso, nessa parte do conceito da doença, né? De explicar um pouquinho por que é necessário, às vezes, ele usar mais de uma medicação. Perfeito. Quando a gente fala, e aí eu vou relacionar também com, ainda falando da atuação multiprofissional, o farmacêutico na equipe multi, ele vai ter 2 grandes funções. Ele vai ensinar e ele vai aprender. Essas são as grandes funções. Por que ele vai ensinar? Porque eu fui aluno do professor Marcos Valério, que é um dos conselheiros do CRF, e ele utilizava em sala de aula um conceito muito bacana, que eu guardo para mim até hoje. Que nós, farmacêuticos, somos os guardiões do medicamento. Então, somos nós que compreendemos de farmacocinética, farmacodinâmica, reações adversas. Então, é nossa responsabilidade entender isso. Não é responsabilidade, por exemplo, do assistente social, do enfermeiro, do terapeuta ocupacional compreender. Mas, a partir do momento que eles lidam com o paciente, eles também lidam principalmente com a relação do paciente com o medicamento. Então, a gente ensina, em um primeiro momento, esses profissionais para eles compreenderem, olha, uma reação adversa, isso aqui, um medicamento X pode levar a uma alergia, pode levar a uma hipersensibilidade, diversos problemas, para que eles saibam identificar essas questões num paciente, principalmente pacientes idosos, que estão bem mais suscetíveis às reações adversas.
E a gente também aprende muito com a nossa equipe. E cai justamente no que você falou. Não adianta a gente só enxergar um medicamento que a gente vai entregar para o paciente. Aquele idoso, ele não é só o medicamento que ele usa. Ele tem uma história, ele tem uma vida, ele tem todas as bagagens dele, todos os atravessamentos que o perpassam. E a gente tem que entender a questão social por trás do medicamento. O idoso, ele usa o medicamento X, ele usa o medicamento Y, às vezes porque a questão social dele está muito atrelada ao uso desse medicamento. E também tem a questão social, a questão de como esse idoso se enxerga, como a família, o meio social enxerga esse idoso e enxerga a patologia que acomete esse idoso. Então, a gente tem que trabalhar mesmo um conceito que foi muito bacana, que eu adquiri com os meus colegas assistentes sociais, que é a autonomia do usuário, para que ele compreenda o processo de saúde e doença dele. E é o ponto principal assim, que eu consigo lhe destacar sobre como é que o farmacêutico trabalha essa mentalidade do paciente idoso para que ele compreenda a situação dele, para que ele compreenda a patologia dele e possa, a partir daí, melhorar, otimizar a terapia e o tratamento dele como um todo, não só terapia medicamentosa, mas outras que ele possa fazer. Então, o principal ponto é a gente explicar que esse paciente ele tem autonomia no processo de saúde e doença dele, tem autonomia para questionar, claro, respeitosamente os outros profissionais, não só o farmacêutico, para que ele possa compreender qual é a situação de saúde dele e assim, com essa compreensão, com esse entendimento, ele possa entender de fato que ele tem um diabetes, uma hipertensão, outro tipo de doença, e isso ajuda muito o profissional de saúde a melhorar a qualidade de vida do paciente. Quando a gente dá autonomia para o paciente, a gente permite que ele compreenda de fato o que ele tem. A gente explica, olha, você vai tomar esses medicamentos aqui porque você está com essa patologia, você tem que tomar esses cuidados porque isso vai melhorar a sua qualidade de vida. E o paciente, a gente, entre aspas, ganha o paciente, ganha a confiança do paciente, conquista o afeto do paciente. E tudo isso faz parte do processo de saúde e doença. Não é só o medicamento pelo medicamento para curar uma patologia. A gente cuida também de outras questões. E aí, por isso que eu digo, o farmacêutico, ele ensina a equipe, ele capacita a equipe, e ele também aprende muito com a equipe. A gente ganha muito nessa troca multiprofissional. É uma troca de experiências, uma troca de conhecimento. Por isso que eu digo que a farmácia clínica, ela vem para ajudar os pacientes e também para complementar um tratamento, ajudar a otimizar também o tratamento dos pacientes junto com o médico, que algumas pessoas acham que a gente vai tomar o lugar dos prescritores, que não é essa forma, né? A gente está lá ao lado deles para a gente otimizar essa terapia, né? Ajudar para que esses pacientes tenham uma continuidade no tratamento, para a gente reparar, observar se ele está tendo uma boa adesão ao tratamento por conta desse tempo que ele leva para ir para um médico, leva uns 3, 4 meses, e esse é um tempo que o paciente ele pode ter algum tipo de efeito indesejado, né? Pode haver algum tipo de intercorrência que nós farmacêuticos somos capazes de identificar, né? E orientar o paciente da melhor forma possível e ser também uma ponte entre o paciente e o prescritor, um médico em si, né? Ou até o dentista, né? Não só apenas o médico, mas o dentista. E como a doutora falou, o suporte. Nós devemos ser o braço direito dos prescritores. E é por isso que é importante o farmacêutico sair dessa linha, zona de conforto, como você falou perfeitamente. Muitos profissionais reclamam, né, da nossa profissão. Eu fico triste com isso porque a gente tem essa capacidade de tomar a frente, né? Assim como tu falou que o paciente ele tem autonomia das coisas dele, nós também temos. Então a gente precisa ser os protagonistas da nossa área, né? Mostrar que nós sabemos e também se capacitar. Eu até brinco que numa peça de teatro, para algo funcionar, sempre tem que ter uma supervisão, um suporte por trás. Eu digo que a nossa profissão ela é sempre essa, né? Não, nós não queremos os holofotes ali na frente. Nós queremos o quê? Que tudo funcione da maneira que tem que funcionar.
e para isso eu prefiro às vezes até estar no suporte, digamos assim, atrás das cortinas, para quando ela subir, o paciente ser o meu ator principal. Né? Eu vi isso no local, eu acho muito interessante. Atuar nos bastidores é muito mais rico do que você às vezes só estar lá na frente, né? Porque para estar lá na frente você tem que ter toda uma base, um suporte, e como você falou muito bem agora, né? Mas a parte da farmacologia, ela é muito assim vista na grade curricular do farmacêutico. Então, voltando à parte da residência que você falou, que é a minha curiosidade, que eu acho, assim, todo mundo quando vai fazer residência, sempre pensa, na oncologia, né, fazer residência na saúde da criança e tal, e a do idoso sempre é que é menos, não é menos concorrida, mas é que quando a gente olha, é que tem menos números em relação às outras. E aí eu queria saber de ti, agora para quem está aí querendo fazer, né, essa residência, como é que é o processo seletivo? Como é que foi, assim, quando você, a primeira vez, assim, eu passei, e aí como foi lá que você chegou e como o farmacêutico era visto na residência do idoso? O processo seletivo da UFPA, ele consiste em uma prova, salvo engano, são 50 questões, ou 40, alguma coisa assim. E aí é a primeira etapa. Geralmente não, são 2 vagas para a UFPA, de saúde do idoso, e são chamados os 10 primeiros colocados. E aí, se persistirem empate, são chamados subsequentes. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é a avaliação de currículo. Então, se alguém estiver assistindo aqui, pensar em fazer residência, preparem os seus currículos, porque a residência ela cobra muito currículo. É uma parte muito importante da prova. Tanto é que eu consegui passar por conta do meu currículo. Quando eu fiz a prova, eu fiquei em 3º lugar, eram 2 vagas, e o currículo me colocou em 1º. Então, se não tivesse currículo, eu não tinha passado. E aí, esse é o processo seletivo. Na residência, o farmacêutico ele é muito importante, dentro do processo de trabalho, ele é muito importante. E eu senti falta de ocupar mais um espaço do farmacêutico junto à equipe multiprofissional. Isso foi uma visão minha dentro do processo de residência da UFPA. Então, eu buscava sempre a integração com a minha equipe, com os meus outros colegas das outras categorias. Por isso que eu sempre a todo momento eu vou citar eles aqui, porque foi muito rico para mim, foi muito benéfico para mim, comungar diversos conhecimentos, diversos momentos com os meus colegas multiprofissionais na residência. E é também um espaço político, querendo ou não, porque a gente tem diversas lutas dentro da residência multiprofissional. E o que você viu assim, tipo, eu acho que essa disciplina aqui me fortaleceu mais, eu tive que estudar mais determinado assunto que ficou mais específico aí para o idoso? Toda a parte voltada para a gerontologia, terapêutica da saúde do idoso, tudo isso eu acho que me fortaleceu bastante para me aprofundar ainda mais numa área que eu já gostava. Eu escolhi a residência de saúde do idoso porque eu pensei no futuro. Os idosos do futuro somos nós. Se a gente chegar até lá, eu espero que chegue, né? Então, nós somos o futuro, nós somos os idosos. Então, cada vez mais, daqui a 25 anos, salvo engano, 70 milhões de brasileiros vão ser idosos. Daqui a 25 anos, é bem aqui. Verdade. Então, a gente vai ter vários idosos no Brasil. E os idosos do futuro, eles são muito diferentes, serão muito diferentes do que os idosos do passado. Eles são aqueles que eram bastante ativos, né? Hoje em dia, eu digo porque eu vejo meus pais, né? Querem correr, querem fazer as coisas em casa, e hoje em dia a gente sabe que a mobilidade já está um pouquinho, né, não tão boa como antes. Exato. Aí tem as quedas, né, a questão hoje de a gente ver muito idoso. O que eu percebi, né, agora lendo um pouquinho antes de vir para cá, é a questão da queda, né, nas fraturas e a parte respiratória. E que às vezes é comprometida pela parte mais das doenças crônicas que ele já tem. Então, eu gostei muito dessa parte da gerontologia, né? E farmacologia é sempre, né, envolvida. E como você falou dos profissionais,
Você era questionado nos rounds clínicos, quando tinha, se eles pediam a sua opinião, ou sempre você era proativo de dizer, não, eu verifiquei aqui no exame desse paciente, que teve uma depuração, ou então, gente, por que a gente não faz agora uma ação para esses idosos aqui que estão um pouquinho mais acamados, que é aquelas úlceras que às vezes ocorrem, né, quando eles ficam muito acamados. Então, tipo, que você... Porque você falou da proatividade, então foi nesse momento que você sentiu que precisava ser mais proativo? Foram em vários momentos. Como você falou, nos rounds a gente também intervia. Eu falei, mas eu não sei se todo mundo sabe o que é round clínico, mas se quiser explicar, pode explicar. Quando a gente trabalha no hospital, a gente tem momentos, lá no hospital, no Barros de Barreto, que eu atuei, eram momentos semanais, em que a gente debatia os casos de pacientes, principalmente pacientes que estavam mais graves ou dependiam de mais cuidados. E esses eram os momentos dos rounds. Então, nos rounds, às vezes a gente levava algumas sugestões de terapia, etc. Mas a grande parte da atividade eram intervenções pontuais em determinados pacientes. A gente percebia um medicamento que não deveria, ou que poderia estar baixando algum marcador bioquímico. Quando a gente analisava os exames, a gente fazia uma intervenção. Quando a gente verificava um erro de dose, a gente também fazia intervenção. Então, o nosso trabalho lá era fazer muitas intervenções pontuais, assim. Então, esse era o bem criterioso, né? Isso. A farmácia clínica lá, a gente fazia essa verificação não só com pacientes idosos, com outros tipos de pacientes. Com a equipe multi, a gente promovia muito debates, assim, em determinados temas, e também campanhas mensais. Principalmente uma campanha que eu gostei muito de participar foi a do Junho Violeta, que é o mês de conscientização contra a violência aos idosos. E a gente subiu em uma clínica lá que tem uma concentração muito grande de idosos, a gente conversou com os idosos, fez uma ação educativa, e isso foi muito benéfico. E aí grande parte, na verdade, dos residentes de saúde do idoso, do programa de saúde do idoso, participaram. Isso foi muito, muito benéfico. Então, essa eram as nossas atuações. É importante a gente exaltar, né, a importância das análises das prescrições, porque muitas vezes o paciente, principalmente o idoso, ele, como já falaram, o idoso ele é polimedicado, ou seja, ele utiliza vários medicamentos. Então, existem problemas relacionados aos medicamentos. O que isso significa? Pode ser algum problema com duplicidade de medicamentos, medicamentos desnecessários, né, que são prescritos, medicamentos que podem causar interações medicamentosas, porque ele foi com um especialista, depois foi com outro especialista, e foi prescrito medicamentos que não podem ser utilizados ao mesmo tempo. E aí que entra o farmacêutico analisando essas prescrições para ver os benefícios, a efetividade, né, do tratamento em relação à utilização de vários medicamentos para os idosos, né? E aí que eu sempre falo, sempre vou exaltar a farmácia clínica por conta disso, porque a gente analisa a prescrição, a gente previne os problemas relacionados a medicamentos, né? E também a gente vai além disso. A gente não só apenas dispensa o medicamento, mas também cuida do idoso até quando ele vai para a casa dele. Que agora nós podemos também não só trabalhar dentro de uma drogaria, dentro de uma residência, a gente pode também visitar o idoso para ver o ambiente familiar dele, para a gente saber como ele convive lá, né? Então, até mesmo, às vezes, o farmacêutico não indo no ambiente de onde ele mora, mas sempre o farmacêutico está perguntando como é o ambiente familiar, se ele tem um apoio. Acontece muito na drogaria, puxando um pouco para mim, né, que existem muitos idosos que vão na farmácia e tem dificuldade de interpretar uma receita, não sabe para que vai tomar aquele medicamento. Agora imagina aquele kit de medicamento para H. pylori, que não sabe, é um tratamento um pouco complexo, né? E eles sentem uma dificuldade. Se os jovens já sentem dificuldade, imagina os idosos. E aí, o que eu faço lá no balcão? Eu desenho o sol, né? Quais são os comprimidos que devem ser utilizados pela manhã. Aí, os outros comprimidos que são usados pela noite, eu desenho a lua, coloco o horário, assim, bem grande para o idoso não ter dificuldade de olhar, né? E entender qual seria o horário ideal, né? E tentar ajudar da melhor maneira possível na adesão ao tratamento do paciente, né? Isso dentro da drogaria.
Aí, com certeza, na residência, dentro de um hospital, com certeza os farmacêuticos fazem da mesma forma, porque é difícil, às vezes, eles conseguirem interpretar uma receita médica, às vezes, por conta de uma letra ilegível, que, inclusive, é importante a gente ressaltar que não se deve ter prescrição ilegível. Isso até está no Código de Ética dos Médicos. Isso atrapalha na adesão ao tratamento do paciente. Ele sente dificuldade em entender a letra, né, do paciente, ou do médico, desculpa. E até mesmo nós que estamos dentro da farmácia, a gente sente essa dificuldade também de interpretar, de ler aquela letra que é ilegível. Agora, imagina uma pessoa que é leiga, né? E por isso que nós também somos respaldados por lei, que a gente não pode dispensar o medicamento se a gente não entende aquela letra. E ainda tem o que você falou, né, brilhantemente ainda agora, do paciente ter a autonomia de saber dessa doença. Então, tipo, se eu não estou entendendo, eu vou procurar um profissional que me ajude. Sim. Às vezes ele deixa tão assim, ele fica com a vergonha, né, do estigma da doença, que ele, não, o médico falou isso, então eu não vou perguntar mais para ninguém, é isso mesmo, não vou me tirar minhas dúvidas. E às vezes pode ocorrer, às vezes, reações que nem mesmo o médico está sabendo, porque ele também não teve a autonomia de falar tudo para o médico. A gente percebe muito isso do idoso, né? Às vezes a gente vê principalmente o idoso do sexo masculino, né? Olha o que é mais interessante, né? Eu vejo assim muito na minha casa, meus pais já são idosos, acho que os pais da Úrsula também. A gente percebe como às vezes até a questão da personalidade, como você falou, a individualidade do paciente na hora de até entender a prescrição, de procurar ajuda. Às vezes eles procuram nós como farmacêuticos primeiramente, e aí depois a gente faz essa orientação. Não, verifique com o seu cardiologista, verifique com o seu endócrino, porque o que a gente está vendo aqui, que o senhor está me relatando, é que tem algo a mais. E que aí um médico vai lhe atender melhor. Eu acho isso tão bonito, né, não é ninguém brigando com ninguém. É o suporte, é o apoio. E como a doutora Úrsula falou também, nós somos responsáveis pela farmacologia. Gente, né, não tem como não dizer, né, não somos só o balcão que coloca crédito. Verdade, exato. Não é? Então, assim, resumindo, as ações que você fazia lá, pegando o gancho da extensão, hoje em dia a gente pode estender para projetos agora voltados para o idoso? Tem projetos mais aí ligados à farmácia? Isso, antes de responder essa pergunta, só um adendo no que vocês falaram. Tem a questão também social por trás dos idosos, uma questão de escolaridade, uma questão de renda. Tudo isso limita o idoso a achar que ele não tem autonomia para falar com o prescritor. Isso aí vai desembocar onde? Numa falha terapêutica, num agravo da comorbidade do idoso, uma piora da qualidade de vida. Então tem muitas questões, e aí a gente volta a falar, tem muitas questões sociais por trás de um idoso que a gente precisa compreender. Como você falou, essas ações, elas precisariam, na verdade, virar projetos mais intensos de educação da população como um todo, não só da pessoa idosa. De educar, de fato, a população, fazer um processo de educação em saúde, para levar para a população. O que a gente percebe? Que a sociedade brasileira tem enraizado um certo preconceito com a figura do idoso. Com a ideia, e a gente já conseguiu desconstruir muito disso, mas a população ainda tem uma ideia, infelizmente, de que o idoso é um ser inválido, um ser que não é proativo, que não tem as suas demandas, que não tem uma vida. Como se ser idoso fosse sinônimo de final de vida, quando na verdade é uma outra etapa da vida, uma etapa mais diferente do que claro que tem as suas especificidades, suas limitações, etc. Mas é uma etapa da vida como qualquer outra. Então, esses projetos, essas ações que a gente tinha, eram justamente para fomentar uma educação em saúde, para educar de fato. A palavra tem que ser dita essa, educar as pessoas a lidar com diversos âmbitos da saúde do idoso, diversos âmbitos que fazem parte da vida do idoso. E essa que a gente fez sobre o Junho Violeta contra a violência contra o idoso. Eu achei interessante. A gente escutou algumas coisas assim muito não é estranhas a palavra correta,
mas muito problemáticas. Alguns relatos um pouco problemáticos, a gente fica, poxa, o que esse idoso passa, o que ele enfrenta, porque as pessoas, de fato, desrespeitam os idosos. Desde quando o motorista do ônibus não para o ônibus para o idoso, até o idoso que sofre violência financeira, porque existe violência financeira contra os idosos, sofre violência psicológica, sofre violência sexual, enfim, diversos tipos de violência, e aí, de novo, questão social que impacta o tratamento do idoso, que impacta a autonomia desse idoso perante ao acesso dele mesmo no serviço de saúde. Achei interessante essa parte que você falou da parte sexual. Eu estava lendo uma reportagem onde até a questão da incidência de AIDS em idosos agora, idosos que fazem, né, o tratamento com kit, que é bem maior até em um idoso do que até no jovem. Está se igualando, porque é a proatividade. O idoso não é mais aquele de antigamente, que ficava lá só sentado na cadeira, de balanço, na frente da casa, né? Eles são ativos, eles namoram, eles fazem as coisas, se cuidam mais. Agora, lógico que tem uns que realmente não já estão, porque a faixa etária é muito grande agora, né? Vai dos 60 e hoje a gente consegue ver idoso com 100 anos, 99 anos, por aí. E aí a gente também fala, a minha dúvida, não dúvida, né? Na verdade, o que você acha desses locais que hoje tem as casas de repouso, que já estão começando a crescer em Belém. Antigamente tinha 1 ou 2 casas e pós-pandemia aumentou bastante isso. Eu tenho até amigos que começam, quando eu ficar mais velho, eu quero que alguém me coloque numa casa de repouso dessa. E eu conheço uma amiga minha que é enfermeira, né? Ela juntou com outros enfermeiros, outros profissionais, e ela tem um local, aí tem cachorro, tem o pessoal com violão. Eu acho tão engraçado isso, porque como você falou, é uma outra etapa, onde aquele idoso que era bem proativo, ele já vai ter as suas limitações das suas atividades, né? E ele fica igual uma criança. Pequenos detalhes, olha a roupa, como ele vai comer, o cachorro ali andando. Então, já vai ser outros momentos que, às vezes, o olhar do profissional, como você falou, vai ter que mudar nesse sentido. Então, o que você acha dessas casas de repouso que estão começando a crescer aqui em Belém? Não sei se você já viu alguma, já foi em alguma. Já, quando eu estava na residência, eu passei um tempo na CESP, eu passei 2 meses lá na Coordenação de Saúde do Idoso, lá com o doutor Mujaci, inclusive um abraço ao pessoal da Coordenação de Saúde do Idoso, doutor Mujaci, o pessoal lá. E existe uma casa dessas que é administrada pelo Estado, que fica em Marituba, que inclusive lá foi o primeiro local de acolhimento para pacientes que tinham hanseníase no Estado. E agora é para o idoso também. E agora é uma casa de cuidados para idosos. Essa casa, ela é toda estruturada, ela tem todo o suporte, e eu acredito que essas casas, elas são muito positivas no sentido de dar qualidade de vida para o idoso que muitas vezes fora dessa casa poderia não ter uma qualidade de vida adequada. Então, se as casas forem de fato estruturadas, forem bem organizadas e puderem promover ao idoso uma qualidade de vida, é perfeito que elas existam, e elas têm de fato que existir com a presença do farmacêutico. A gente vai estar lá e vai cuidar justamente da parte medicamentosa, da terapia medicamentosa desse paciente. Então, acho que no futuro pode ser até uma outra área que o farmacêutico pode atuar, cuidando de fato da terapia, organizando a terapia medicamentosa desses pacientes. E também é um reflexo de uma questão social. Hoje, nós jovens temos menos filhos, temos outras prioridades. Como eu falei ainda agora, né? Olha, minha amiga dizendo assim, que ela não pode ter filhos. Ela disse, não, eu quero mais para frente. Tá até organizando, ela disse que ela está organizando uma poupança, para quando ela chegar a uma certa idade, ela ter um valor para ficar numa casa de repouso. Mas, como você falou, tem uma que é parada, né, pelos serviços de saúde pública, que eu achei bem interessante aí o pessoal saber, porque às vezes a gente pensa só nessas casas, né, que tem um valor aí por mês, né, para você ficar lá dentro dela. E essa questão social, ela vai impactar muito. A gente não pensa tanto mais em ter filhos como as gerações passadas pensavam. As nossas prioridades são outras. Porque, de fato, o mundo nos exige que as nossas prioridades sejam outras. Então, no futuro, talvez, para que a gente, de repente, uma pessoa que não tem filho, não casou, etc.,
talvez seja uma opção para ela ter uma qualidade de vida melhor se for para uma casa de idoso do que... Então, talvez seja uma realidade que a gente vai ver crescer bastante efervescente nos próximos anos. E falando em qualidade de vida, esses idosos, eles pensam que tendo qualidade de vida, eles precisam também tomar fitoterápicos, que são as plantas medicinais também, para ajudar no tratamento, e muitos até acham que substituindo o medicamento por algo natural, que vai ser bem melhor, que não vai ter efeito colateral, e aí que é o problema, né? A importância da gente orientar esses idosos que gostam muito de tomar chá, né, utilizar plantas para curar ou prevenir qualquer tipo de problema, mas a gente precisa alertar que, assim como os medicamentos, essas plantas também, elas possuem substâncias químicas que vão interagir com medicamentos, vai causar efeito colateral a longo prazo, porque quando a gente tenta educar os idosos, eles sempre falam assim: mas eu já tomei isso a vida toda, minha mãe fazia isso para mim, minha avó fazia isso para mim, agora você está querendo dizer que não presta, que faz mal. E a gente precisa desmistificar também algumas histórias que falam, principalmente, que é o famoso ginkgo biloba, que utilizam para ajudar na circulação e até na memória, que hoje artigos científicos falam que o ginkgo biloba não ajuda na memória, por mais que esteja escrito na bula. Mas foi comprovado cientificamente que não ajuda na memória. E isso é importante a gente falar isso para os idosos, porque é muito comum eles utilizarem o ginkgo biloba e muitos idosos, eles tem alguns que utilizam medicamentos anticoagulantes. E eles são potencialmente... interagem, né? Muito com eles acabam interagindo com esses anticoagulantes. Aí é importante a gente alertar, não só com anticoagulante, mas também com outros medicamentos que a gente precisa monitorar. E eu sempre, quando chega o idoso comigo na farmácia, eu sempre tento barrar, né, essa venda, porque eu acho isso importante a gente orientar, né? Que nem sempre que todo produto é natural, que não vai fazer mal, né? E aí, eu queria saber da tua experiência lá dentro da residência também, se teve alguma situação que você investigou, que você passou, né, com algum idoso, que teve que intervir também no tratamento dele em relação a isso. E me conta também se você passou por alguma situação assim parecida comigo em relação aos idosos, de tentar resolver esses tipos de problema que eles acham que não é problema, né? É aquela história, agora ele já teve autonomia demais sobre a doença, que ele mesmo já está se medicando. Exatamente. Lá no hospital a gente tinha uma parte, não só dos pacientes internados, mas uma parte ambulatorial. Os pacientes iam lá pegar diversos medicamentos, também medicamentos por APAC. Eu não cheguei a precisar intervir em nenhum tratamento, mas eu ouvia muitos relatos de pacientes que usavam ginkgo biloba, por exemplo. Porque o ginkgo biloba, ele tem uma publicidade muito grande em torno dele. E esse é um ponto fundamental para a gente entender, começar a entender toda essa história, como é que ele é popularizado. Ele é muito publicizado. E como você falou, esse apelo de fortalece a memória, para um idoso, isso pega muito. Essa informação é muito cara para ele. Então ele usa. E o grande problema é, esse idoso utiliza, e por ele achar que é natural, ele acha, não vai fazer mal. E ele não fala para o prescritor. Não fala. É por isso que é importante a gente perguntar, né, fazer a anamnese farmacêutica, que nós também fazemos a anamnese, né, para o paciente, para a gente conseguir investigar também outros problemas que pode estar acarretando ou pode vir a acarretar no tratamento dele. E é isso que eu lembro, na minha época de faculdade, a gente fez um trabalho, né, um artigo, falando sobre essa percepção. Porque a gente está falando aqui, né? Medicamento e tal, remédio, a gente sabe que são os conceitos que a gente, no nosso dia a dia, o idoso ou a população em si, eles não têm esse conhecimento. Então, se você falar medicamento, ele nunca vai associar o ginkgo biloba com medicamento. Aí, algum suplemento, alguma vitamina, aí vem, né, logo uma lista pra gente, vem até uma garrafada que às vezes não sabe nem o que está lá dentro. Que, enfim, é a parte que em Belém, né, a gente tem, né, a região norte, a gente tem
muito essa cultura mística, digamos assim, de que o poder da floresta ele é soberano. Eu não sei se lá tinha a galera das folhinhas também, que colocava no pé, no joelho, em qualquer lugar, ou na testa para ver se passava alguma coisa. Então, eu acho bacana de saber se você teve essas experiências, não só da intervenção, mas de às vezes você, até se segurar um pouquinho, né? A gente às vezes quer rir um pouquinho dessa situação, porque a gente sabe que é a questão da mentalidade, como você falou, a questão social, né? Então, tinha idoso que chegava lá assim, não, meu filho, eu coloquei uma folhinha. Muitos e muitos casos, e a gente, de fato, tem que saber conduzir. Porque, além do ginkgo biloba, como você muito bem colocou, existe a questão dos chás. E a gente vive numa região que esses conhecimentos eles são passados pela oralidade, né? De geração em geração. Isso é muito forte. Então, eles tomavam muito chá, relatavam que usavam muito chá, relatavam que usavam... E não é medicamento, né? Isso. Nunca, a gente tem que também ter essa percepção que eles não vão encarar como medicamento. E eles não conseguem compreender que interage com o medicamento. O chá de boldo, por exemplo, que é extremamente utilizado. Se a gente tomar ele com um anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, ele vai gerar problemas gastrointestinais, muito fortes. A maioria dos medicamentos são metabolizados na via hepática. Tem forte interação com o chá de boldo. Pode gerar uma hepatotoxicidade muito grande. E aí, aquele idoso, né, que está com aquele já fígado, como eu digo assim, já teve grandes experiências ao longo do tempo, né? Ainda vai... Já é um problema ainda maior, pode gerar uma outra comorbidade que esse idoso nem tinha. Você viu algum idoso na questão alcoólica que foi difícil, às vezes, de falar assim, para dar uma diminuída na bebida alcoólica por causa da interação com os medicamentos? Não. Lá não chegou a ter esses casos? A ter esse tipo de caso, assim, de idoso que usava alguma droga de abuso, assim, não me recordo. Tinha outros pacientes, mas eram mais jovens, mas idoso não. Ah, sim. Eles estão muito ativos ultimamente, então agora já vem outras situações, né? Não só do Alzheimer, não só da parte do Parkinson, né? Com certeza. E como você falou, voltando ao ginkgo biloba, ele tem muitas interações. Então, às vezes, a gente tem, de fato, que instigar o paciente a falar, porque se o prescritor, às vezes, não consegue buscar essa informação, e, às vezes, o paciente, ele consegue conversar mais com o farmacêutico. E eu sentia muito isso. Os pacientes conseguiam conversar muito conosco, que estávamos atendendo eles lá na farmácia ambulatorial. E eles falavam, davam algumas informações, e a gente precisava, às vezes, conduzir essas informações para compreender como é que isso poderia impactar no tratamento deles. E tinham lá idosos que usavam insulina e usavam ginkgo biloba. A gente tinha que fazer essa orientação. Olha, tem que verificar a glicemia, porque isso pode alterar os níveis de glicemia, isso impactar na sua saúde. Tinham idosos que usavam antidepressivos e também usavam ginkgo biloba. A gente tinha que alertar sobre o risco da síndrome serotoninérgica, que podia causar muitos problemas para esses idosos, que já tinham outras fragilidades. Então, a gente tinha que ter esse manejo sobre esses medicamentos que, para os idosos, como você falou, não eram medicamentos, eles não entendem como medicamentos, eles acham que são suplementos, coisas que vão melhorar a memória, que usam, às vezes, porque eles viram na internet, porque eles viram em algum lugar, ainda ou tem porque isso, né? Alguém indicou para eles. Eles pensam, se com fulano funcionou, comigo vai funcionar. E a gente tem que ter todo esse trabalho para conduzir a terapia desses idosos. Isso que eu ia dizer, antes era só a vizinha ali falando do lado. Agora eles têm o poder da internet. Eu vejo porque meu pai tudo ele acha no YouTube. E eles assistem aquilo com uma veracidade para utilizar na vida que é muito maior do que de jovem. E eles são muito suscetíveis a fake news. Muito. Em 2020, a UFPA organizou um livro e eu escrevi um dos capítulos do livro justamente falando sobre fake news relacionada à pandemia, como elas poderiam impactar na saúde das pessoas e tal. E eu consegui encontrar dados que a maioria das pessoas que caíam em fake news eram os idosos. Então, eles estavam muito suscetíveis, eles ainda estão muito suscetíveis a fake news. E agora que a gente tem as inteligências artificiais, piorou, né? Dissimulando aí, pegando vídeos, fazendo com que as pessoas... Há algum tempo, inclusive, veiculou um vídeo muito falado, eu acho que foi parar até no Fantástico, no Jornal Nacional, não lembro, do Dr. Drauzio Varela,
manipularam com o IA como se ele estivesse divulgando um suplemento, algo assim, que fazia bem para os idosos. Então, isso é muito prejudicial. A tecnologia mexendo com o psicológico dos idosos, fazendo eles acreditarem em determinadas fórmulas, determinadas coisas que não vão fazer bem para a saúde deles. Isso é extremamente... É outra frente que a gente agora tem que lutar. Que a gente tem que manejar, além das questões sociais, econômicas, a questão da relação do idoso com a inteligência artificial, com a tecnologia, porque isso pode impactar prejudicialmente a terapia do idoso. É verdade. E a internet, ela é a número 1, né, de intervir no tratamento, né, do paciente, dos pacientes como um todo, né, não só dos idosos, porque hoje ela é capaz de influenciar de forma negativa, né, para o paciente se automedicar, e esse é um dos grandes problemas que nós, profissionais da área da saúde, enfrentamos, né, e é triste também que até por conta das propagandas da própria indústria farmacêutica induz o paciente a utilizar medicamentos por conta própria. Inclusive a gente vê até dos antigripais que precisa ter um cuidado também ao utilizar esses antigripais, porque muitos eles causam uma sonolência, pode causar problemas como queda com os idosos, e aí isso interfere também no tratamento, principalmente aqueles idosos que utilizam ansiolíticos e que precisam... Antihipertensivos, né? Porque tem muitos resfriados que podem aumentar a pressão. Exatamente. E aí é importante a gente enfatizar que devemos sempre alertá-los que não tem que ver tudo que está acontecendo na internet que é verdade, né? Então, existe muita manipulação, muita indução da própria indústria farmacêutica e inclusive até de profissionais, né, que querem vender seus produtos. Infelizmente, acontece isso. E, então, eu sempre falo que eles devem, antes de comprar qualquer medicamento, se orientar com o profissional farmacêutico de confiança, né, para saber se realmente ele deve utilizar esse tipo de medicamento, que até para ele ter cuidado até com as reações alérgicas que ele tem e não sabe, né, que, por exemplo, no antigripal pode haver uma dipirona, por exemplo, que ele tem alergia a uma dipirona e ele não sabe que tem uma das substâncias de um determinado antigripal, tem essa dipirona. E aí é esse cuidado a mais que a gente precisa ter com esses idosos, né, que é muito importante para a gente dar, para eles terem uma qualidade de vida, né, inclusive até para aqueles que moram sozinhos. E aí isso, a gente precisa ter um cuidado a mais, não é só com relação a crianças. Eu sempre falo que quando a gente vai prescrever, que agora podemos, né, prescrever medicamentos, que agora até na questão da prescrição a gente não tem que olhar apenas as crianças, né, como um cuidado especial, mas o idoso principalmente, ainda mais aqueles que moram sozinhos, né. Então é importante a gente até falar, perguntar, tu mora sozinho? Você é ativo, né? Você toma algum outro ansiolítico, para ver se não dá aquela interação, né, de sonolência, aquele problema de saúde a mais nele, né? Principalmente idosos que fazem uso de polifarmácia. Isso. E aí ficam mais suscetíveis não só ao risco das reações adversas, porque em questão de fisiologia a gente sabe que o medicamento ele passa mais tempo no corpo dos idosos, enfim, toda a fisiologia do envelhecimento, e também as interações entre os medicamentos que são prejudiciais. A Sociedade Americana de Geriatria e Gerontologia, ela lança, salvo engano, a cada 5 anos, uma lista chamada Critérios de Beers. Nessa lista, existem diversos medicamentos que são potencialmente perigosos para os idosos. E a gente encontra lá medicamentos desde antidepressivos, ansiolíticos, a medicamentos mais simples que a gente encontra no dia a dia dos idosos, como o omeprazol, por exemplo. E aí tem que haver também o cuidado na dispensação e na prescrição desses medicamentos para esses idosos. Que deveria ser o ideal? O prescritor ter de posse essa lista. E, infelizmente, na realidade que eu pude analisar, que eu pude vivenciar, muita gente não conhece essa lista. Muita gente da própria área da saúde do idoso, infelizmente, não tem acesso a essa lista. O que, para mim, é algo muito prejudicial. Porque eu acho que essa lista deveria ser de todos. Não deveria ser de conhecimento de todos, não só de quem é da área da saúde do idoso. Dá para você repetir o nome? Critérios de Beers. Eu posso mandar para vocês, se quiser. Né? Não, para vocês, nome você manda para ela. diferente. Porque ela é uma lista que tem
os medicamentos que são perigosos para os idosos e o grau de recomendação de uso para o idoso. E a maior parte deles, eu posso até compartilhar nas redes sociais depois, vocês vão perceber que os medicamentos têm que ser evitados para os idosos. Aí a gente pensa, por que então que os prescritores continuam prescrevendo? Claro, a gente sabe que existe a relação do risco-benefício, tudo, mas será que de fato um medicamento que possa estar nessa lista deveria ser prescrito para o idoso? Será que ele não poderia ter uma outra opção terapêutica? Então, toda essa questão, como você bem pontuou, o idoso que mora sozinho. Se o idoso que tem osteoporose mora sozinho, ele tem um risco muito grande de sofrer uma queda. Agora, imagina o idoso que está em polifarmácia, tem um prejuízo ósseo, por exemplo, como osteoporose, ou tem uma outra dislipidemia, ou uma outra patologia que vai afetar a função cognitiva, vai afetar a função sensorial. Tudo isso deveria ser analisado. E ainda entra outra questão da automedicação. O idoso acha, o paciente de modo geral, acha que um comprimido aqui não vai fazer mal. O paracetamol não vai fazer mal de vez em quando. O antibiótico não vai Exatamente. Uma nimesulida aqui não vai me causar nada. A longo prazo, isso pode gerar um problema extremamente grande no idoso. E fazer com que esse idoso dê entrada num serviço de saúde num estado mais grave que poderia ser evitado se ele tivesse recebido educação em saúde adequada, se ele tivesse recebido uma assistência adequada. Então, a gente tem que sempre pensar também que a gente tem que desenvolver ações para prevenir que os idosos sofram quedas, que é o maior risco de mortalidade quando a gente pensa em idosos, são as quedas, porque é fratura, enfim. A gente tem que pensar estratégias para prevenir que o idoso entre muito grave no serviço de saúde, para que ele não sofra, porque no serviço de saúde, o idoso acamado, o idoso que fica internado, ele está muito mais suscetível a infecções hospitalares, bactérias multiresistentes e interações medicamentosas. O idoso que fica muito tempo acamado, fica internado, deitado, ele tem problema de úlcera por pressão e isso prolonga também a internação, a hospitalização. Então a gente precisa intervir cada vez mais na saúde do idoso, promover estratégias de educação para evitar que o idoso chegue muito grave ao nível de hospitalização. E qual seria, você falou agora desse protocolo, e qual seria a dica a mais de quem agora está vendo você, um estudante de farmácia que quer entrar nessa área, tipo, eu recomendaria vocês lerem mais isso, ou um filme, assim, qual que seria uma dica que você daria para essa pessoa, esse estudante, né, de farmácia que está querendo agora também se especializar na área do idoso? Primeiro, o estudante que quer, ele tem que acompanhar a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é uma instituição muito competente, muito séria no cuidado à saúde do idoso, para desenvolver protocolos, desenvolver diversos mecanismos que auxiliam o profissional a compreender mais sobre a saúde do idoso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente tem diversos cursos que dão um preparo maior para conhecer a saúde do idoso. O NaSUS é uma plataforma gratuita que tem diversos cursos voltados à saúde do idoso. Antes mesmo de fazer a residência, eu fiz diversos cursos lá. Eles são cursos muito bons, dados por profissionais a nível nacional muito bons. Então, é importante que independente da área, seja farmacêutico ou não, a gente se aproprie desses conhecimentos para ter um cuidado melhor da saúde do idoso. E procure sempre artigos, procure ver também o que a Sociedade Americana, que é uma referência mundial, Sociedade Americana de Geriatria e Gerontologia é uma referência mundial no cuidado ao idoso. Procure, você que é farmacêutico, os critérios de BIAS, porque eles são pouco conhecidos, eles são pouco falados, eles são uma ferramenta muito importante. Então, a gente vive na era da informação fácil, acessível, até aqui o celular, a gente pode pesquisar a todo momento. Então, a gente tem que saber usar a informação a nosso favor para desenvolver competência e habilidade para cuidar do idoso e para melhorar a qualidade de vida do idoso. Isso mesmo. Muito obrigada, doutor, por você estar aqui, ter compartilhado seus conhecimentos, suas experiências com a gente. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite, por ter vindo para cá.
é um assunto muito importante para todo mundo, tanto pessoas leigas quanto os profissionais da área da saúde como um todo, né? E tentarem enxergar essa importância, né? Que é uma importância muito grande para a gente ter um cuidado a mais em relação a este público, que inclusive, como falaram perfeitamente aqui, a doutora, é um público já bem maior, né? Um número bem maior do que do público jovem. E aí eles precisam ter um cuidado, até porque a gente precisa pensar na gente futuramente também, né? Porque a gente vai querer ser cuidado da mesma forma. Então eu sempre penso assim, então trate o outro como tu queres que o outro trate você, ou alguém da sua família, né? Então é importante a gente ter essa empatia, né, com qualquer tipo de público. Que eu sempre falo também que o mundo gira, né? Tudo que você faz, tudo que você planta, você vai acabar colhendo. E isso, quem é da área da saúde sabe perfeitamente que a gente precisa cuidar de vidas. Sempre, né? E é tão lindo ver ele falando assim, com um brilho nos olhos, né? Da saúde do idoso, do protocolo, da sociedade. Isso que a gente sempre fala para todo mundo aqui, né? E agradece aqui a Úrsula como professora hoje com seus alunos. Eu vejo ela colocando lá, sempre falando, brilhando os olhos, toda feliz ali com os alunos. Eu, na minha profissão também, como representante, tentando ser muito ética, né, em relação a isso, não só vender, mostrar para o que serve a medicação, e vendo você aí também defendendo com unhas e carnes aí a saúde do idoso. Muito obrigada mesmo por vir mostrar essa área que, assim, às vezes acaba sendo não esquecida, mas tendo pouca importância numa sociedade que precisa muito dela. Eu que agradeço o convite, o espaço para falar de fato. A saúde do idoso ela é um pouco preterida dentro da área da saúde. A gente precisa fomentar esse debate, a gente precisa... Porque, enfim, é o futuro, né? Sim. O Brasil vai ter muitos idosos, a gente precisa preparar os nossos profissionais de saúde para cuidar desses idosos. Então, eu agradeço muito o espaço e parabenizo vocês pelo espaço, pelo programa, porque a gente precisa de iniciativas assim mesmo, que combatam desinformação com informação segura, com informação baseada em evidência, saúde baseada em evidência. A gente tem que fazer isso mesmo. Então, parabéns, muito obrigado pelo convite. Obrigada. A gente que agradece aqui por estar aqui com a gente, né? Que é de extrema importância, né, essa comunicação e espalhar sempre informações verídicas, porque está cheio de fake news por aí, né? Então, pessoal, eu agradeço também a audiência de vocês por terem acompanhado a gente aqui. Aguardem que em breve vou estar também disponibilizando outras novidades para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui e até mais, pessoal. Tchau. Bom final de semana.